Sim, Paixão. a gente marca assim, mano. Exato. Vamos iniciar então. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Júnior em Cristo. E aqui é o pastor. Eu sou o pastor Enos, Esse é o nosso programa. entre irmãos. Graças a Deus. Vou fazer a introdução do nosso canal, né? Quero também aproveitar, pastores, e pedir desculpa a nossos seguidores, né? Que esperaram o vídeo nossa semana e não teve, né? Questões assim pessoais não deu para nós gravarmos, né, o vídeo, mas próxima semana, pessoal, vai estar tendo vídeo sim, certo? Aí decidimos fazer essa live aqui para conversar um pouco com vocês, dar alguns spoilers, né, pastor? De ideias que Sim, nós temos de vídeos, né? Mas sim, próxima semana pode esperar que vai ter vídeo novo. com certeza. O pastor E, e a- tá. Pastor, eu mandei para o pastor já umas introduções, umas ideias. Nós iremos falar um pouco sobre os 12 apóstolos, né? Próximo vídeo. Vamos falar como os 12 apóstolos foram mortos, né? Que poucos não sabem, como Simão, André, Tiago filho de Alfeu, Tiago filho de Zebedeu, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Simão e Judas, né? Muitos não sabem como foi a morte de alguns. Sabemos de alguns, de um ou outro, né? Mas tem pessoas que não sabem de fato como alguns deles morreram, né? E nós iremos trazer um pouco disso, falar um pouco de cada um deles, né, pastor? Um pouco quem foi eles, né? Um pouco da característica deles e como eles morreram, né, pastor? sim, com certeza. Vai ser bem, seremos falar sobre o martírio, né? Dos 12 apóstolos, tá? Conforme já nos foi revelado, né? Já temos escritos, né? Falando sobre isso. Então será muito interessante, né? A morte de Mateus, como foi, a morte de alguns apóstolos, inclusive que só se ouviu sobre eles, melhor dizendo, nos evangelhos, mas que depois que Cristo foi assunto ao céu, você não se ouve mais, não ouviu falar mais sobre ele, mas temos relato, tá, deles como Tomé foi morto, né? A morte de Pedro, como Pedro foi morto, né? Como Filipe, né? O apóstolo que tornou-se diácono, né? Por alguma coisa nós não sabemos por quê, foi Uhum. morto, tá? Como Matias, nós temos todos esses e iremos falar do nosso programa, né? Se assim Deus nos permitir, a partir da próxima semana. Lógico que será algo resumido, né? Exato. Estamos em mente também falando sobre um pouco do testemunho de conversão, né, pastor? Sim. Estamos lá no nosso canal, vocês vão encontrar já tá lançado no canal o meu testemunho de conversão, o testemunho do pastor Enos, e estamos aqui em busca de mais um testemunho forte para lançarmos lá, né, pastor? Testemunho de conversão. E em breve estaremos lançando também no canal. Já quero já convidar aos nossos seguidores aí, tá? Para ir lá, você que também não é seguidor, que está chegando, e também avisar vocês que essa live, tá, será postada no nosso canal, né, Exato, Júnior? Será exato. postada no nosso canal. E você que não pôde acompanhar a live, mas estará vendo nossa participação, essa live, pelo nosso canal Entre Irmãos, tá? Peço que você se inscreva no canal, tá? Compartilhe o nosso conteúdo com o maior número de pessoas, porque você compartilhando estará, né, ajudando o crescimento do nosso canal. Estamos Exato. precisando muito de que você compartilhe, dê o seu like, que como vocês sabem, nós estamos iniciando agora. Então, todo começo sabemos que não é fácil, né? Não é fácil, Exato. tá? E precisamos que vocês façam isso para nós. Você Exato. entendam que o nosso programa são conteúdos adversos, né? A nossa ideia é de tentar tirar algumas dúvidas pertinentes à palavra de Deus,
mas de uma forma descontraída, tá? Sem complicar muito. E tem sido bênção. Já temos testemunhos. E peço que você comente também, porque o conteúdo do nosso canal, né, Júnior, os assuntos abordados ali, depende muito do comentário dos nossos irmãos e irmãs. Então, Exato. ajuda-nos no nosso canal, compartilhe, tá? Em nome E de quero... Jesus. Também aproveitando, deixa eu fazer uma jabazinha aqui, aproveitando o canal Entre Irmãos, né? Vai lá no meu canal, tá? PRN Sterto também. Temos assuntos, tá? Diversos. Teológico, curiosidades bíblicas, muito interessante. Então vai lá, PRN Sterto, se inscreve no nosso canal, em nome de Jesus. Estamos lançando uma série de mensagens sobre os dons espirituais. Já gravamos a primeira parte. E creio eu que a partir dessa semana estaremos gravando as outras. Serão mais ou menos 10 vídeos. Amém? E é essa semana que o senhor vai estar participando da Arena Apologética, né? É assim? Eu estou enganado, errado? Arena Isso, muito Apologética, é importante. isso? É isso? E isso foi bom você tocar nesse assunto. Eu ia assim mencionar, tá? A partir, Uhum. nesse sábado, né, dia 28, a partir das 20 horas, teria uma participação no canal apologético, né, que chama Arena Apologético. É um canal de debate bíblico, tá, de curiosidades também, onde eu teria minha participação como entrevistado. Serei entrevistado pelo dono do canal, né? E aí o assunto será sobre se a igreja passará pela grande tribulação ou não. Eu defendo que a igreja não vai passar pela tribulação e iremos provar biblicamente isso conforme a nossa visão teológica, tá? Então, lá no canal do YouTube, tá? Aí você coloca lá no YouTube Arena Apologética, inclusive daqui a pouco começa o debate. E interessante, Juninho, também avisar os nossos irmãos que estão nos vendo, que o canal Arena Apologética, né? Estou fazendo aqui, depois eu vou até cobrar do irmão Elton, nós estamos fazendo propaganda de graça. É, 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 um, é um canal que tem participação de muitos teólogos, tá? Como pastor Elias Soares, doutor Carlos Augusto Weinreich, que são hebraístas, que são greguistas, tá? E outros irmãos, tá? Renomado no nosso Brasil. Literalmente Só renomada, só os top, né? E o Ureinha aqui, que sou eu, tá? Recebeu o convite, então eles acharam que nós tínhamos condições de participar, então nós vamos lá, nesse sábado, a partir das 20 horas, no canal Arena Apologética, no canal do YouTube, tá? Então vai lá, nos dá essa força, nos dá, porque tem muita lá, todo tipo, tem testemunho de Jeová, adventista, muita gente, então você bombardeado de todos os lados, e você vai me ajudar lá, comentando, tá, irmãos? Então vai lá, sábado, a partir das 20 horas. estamos ansiosos. Vou acompanhar sim. Vou estar lá no trabalho, né? Mas vou estar acompanhando. E peço a vocês que vão lá dar força ao nosso pastor. Vamos orar por ele, intercedendo. Eu sei que capacitado ele é, que não foi Por à toa bondade de que Deus, Jesus. que não foi à toa que Deus botou no meu coração de nós abrimos o canal Entre Irmãos. A primeira pessoa que Deus botou no meu coração foi você. Chamou meu coração porque eu Glória a sabia Deus. que eu não tenho a capacidade de trazer um conteúdo explicando, né? Trazendo explicação. Então, quem é a pessoa indicada? Enos. Glória a Ele. Deus. Então, nós vamos estar orando por você e vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Nós sabemos da capacidade sua, né? Aqui a Aproveita nossa o que. irmã Maria Leila entrou já na live. A paz do Senhor, minha irmã, um beijo. Nossa irmã. Pai do Senhor, um beijo. Irmão, aproveita, Júnior, e manda o pessoal fazer a sua pergunta, né? Tá? Para que nós possamos. Ia falar isso agora. Aí falamos sobre que nós precisamos de vocês, né? E nessa live nós vamos usar os seus comentários aí, as suas dicas de vídeo, né? Nós vamos usar também. Nos ajude também nos dando dicas. Irmão, irmãos, o que significa isso? E no próximo, algumas coisas o pastor Enes pode explicar desde já agora, né, pastor? Nessa live. Sim. E outras nós guardaremos para o vídeo, né? Para estar tirando no canal Entre Irmãos. Ok, irmãos? A paz do Senhor, minha irmã. Manda um beijo para minhas sobrinhas e para o Washington. Amém. Ele tá mandando a paz. Idem, idem, idem. Tá? Meus irmãos, façam sua pergunta,
tá? Para a gente poder interagir um pouco. Qualquer que seja ela, conforme Deus nos dá graça, nós vamos tentar responder ela de forma descontraída, de forma clara, fazendo com que não venha suscitar dúvida a vocês, tá? Exato. Amém? Queria falar um pouquinho também, pastor, sobre como surgiu a ideia, né, do canal Entre Irmãos. Muito Dividir com interessante. vocês. Eu sou uma pessoa que eu sou meio curioso, gosto de pesquisar, né? Gosto de estar atrás de assuntos para poder estar inteirado no meio evangélico, nosso meio. E percebi, pastor, que no YouTube tem muitas pessoas que não têm a capacidade devida, né? Mas se arrisca, e eu acho que até é bom também, né? Mas só que alguns ensinamentos ficam a desejar. E vejo também, como a Bíblia fala, né, que o das trevas é mais prudente que o da luz. E vejo que Filhos também das o outro, trevas. os filhos das trevas, né? E vejo que também o outro lado, outras pessoas usavam da ferramenta YouTube para distorcer alguns assuntos, né? E ali entrar na mente dos jovens, questão do apocalipse e outras. Questão do ensinamento do cristão, né? E eu vi aqui o YouTube, ela é uma ferramenta usada dos dois lados, né? Sim. E os das trevas sabem usar muito bem. E os da luz e os que estavam usando são muito poucos e alguns sem fundamento, né? Ou sem o conhecimento profundo. E aí eu fiquei, poxa, nós estamos fazendo muito pouco a nossa parte. Os das trevas realmente estão mais empenhados, né? E nós sem fazer nada. Aí eu fico com isso no coração, tem que fazer alguma coisa, só que eu não tenho essa desenvoltura, né, com a câmera, a desenvoltura para poder ensinar, não tenho todo esse conhecimento. Aí foi aí que Deus botou no meu coração de chamar o pastor Enes para poder fazer parte. Glória a Deus. Aí Deus já foi formando a ideia do canal, eu sendo o apresentador, fazendo as perguntas, e você tirando as dúvidas, né? Quando eu já liguei, isso foi, se lembra quando eu liguei para você? Foi à noite. Sim. Eu acho que já dá umas 11 horas por aí, num sábado. Isso. Bateu a ideia, bateu o ardor no coração e já peguei o celular. Deus já me deu a ideia, né? Já catei o celular, já mandei a mensagem para Enos. Aí Enos me falou que já tinha isso no coração, né, pastor? Sim, sim. Fazia parte dos nossos projetos, né? Já tinha esse projeto no coração e faltava incentivo, não foi isso que você me falou? Sim, sim. E aí o incentivo casou a ideia, estamos iniciando aí, estamos nos focando. Querendo deixar bem claro também que o intuito do nosso programa não é entreter, né, pastor? Entreter ninguém É justamente esclarecer. E aí nós somos muito preocupados na questão de estar trazendo um conteúdo de esclarecimento mais resumido, né, pastor? De uma forma que Sim. todo mundo possa entender, né? É interessante que os irmãos que acompanham o nosso canal, eu acho que todos eles percebem que a forma de nós abordarmos alguns temas, né, ele é bem descontraído, né? Porque a nossa intenção, a intenção do canal Entre Irmãos, é de tentar esclarecer alguns tópicos bíblicos que ficam obscuros na maioria das vezes, como tipo questões de religiosidade, né? Assuntos que eram falados por nossos avós, né? Por nossos pais, tá? Desvendar mitos, desmistificar alguns mitos que eram falados ou pronunciados por nossos parentes, né? Então nós procuramos abordar os temas mais polêmicos. Vovô nos ensinava. Essa é a ideia. É interessante porque a gente... E ficou muito legal. No começo nós nos preocupamos com coisa mais catedrática, né? E o Espírito Santo fez a gente voltar à visão inicial, né? E isso foi bom, tá? Isso foi muito bom porque a gente... E só para os irmãos entenderem, os nossos irmãos estão nos vendo e que vão nos ver ainda, é que é interessante que nós
Júnior lança as perguntas e a gente responde na hora lá. Porque as pessoas podem pensar que a gente tem cola, tem... Não é na hora, é coisa, tá? No início foi que a gente fez toda uma questão, o Espírito Santo nos repreendeu por isso. Ficou, e justamente não era o nosso foco inicial, né? A questão era essa mesmo, deixar o mais natural, fluir, né? O assunto. Mas no início nós fizemos um esboçozinho, mas ficou aquele negócio quadrado, né? Sim. Ficou muito acadêmico, né? É, Muito acadêmico, e o propósito do canal não é deixar o assunto difícil, né? Nem sim transmitir a mensagem de Deus, tirar as dúvidas dos irmãos de forma simples, falando a linguagem do povo. Embora alguns assuntos é difícil de você explicar de forma simples, mas a gente sempre dá um jeitinho brasileiro, né? Para tentar, né, melhorar a questão. facilitar, né? Ficar mais compreensível. Eu tô vendo que os irmãos estão conosco, mas não estão compartilhando, tá? Compartilha a nossa live, meus irmãos. Tá? Chama as pessoas. Foi bem divulgado. Chama a família Nascimento toda, viram lá. Tá? Queremos conversar com vocês também. Converse com nós. Queremos aí, tirar suas dúvidas. Você que faz parte da nossa família, né? Que nós temos familiares que ainda não são cristão no sentido protestante, né? Porque todos creem em Deus. Tá? Exato. Às vezes tem dúvida de alguma coisa e não quer, são tímidos para perguntar. Estamos aqui para tentar responder conforme Deus nos concede a oportunidade. Então vai lá, compartilha que dá para você fazer isso, tá? Liga, sai um pouco da live, liga, olha, vamos lá, fazer pergunta, tal. Se é Satanás, diabo, vai lá, faz pergunta lá sobre religião. Estamos aqui para tentar interagir com vocês, tá? Fiquem à vontade. Pergunta se o nome entre irmãos não é Ivan, não é só porque tá dois irmãos conversando, não. É porque é entre irmãos, algo que família, né? Assunto fluir. A nossa conversa, minha e de Enzo, é o que nós sempre tivemos, né? Sempre fui curioso, sempre perguntando, contava com ele perguntando as coisas, ele sempre me informando. Aí nós apenas botamos uma câmera ali para nos filmar o assunto do dia a dia. E a gente bate um papo legal e é importante isso, porque a pessoa pode até pensar que a gente, que eu já disse, né? Só repetindo, não tem esboço, as perguntas é feita na hora pro Júnior e a gente responde na lata, assim que inicia o vídeo. E é interessante isso, porque Deus tem dado graça. Exato. E aí nós estamos entre irmãos. Quero saber a dúvida de vocês também. O pastor está aí de prontidão para tirar suas dúvidas. Pode nos perguntar, pode conversar. Fique à vontade, vamos conversar um pouquinho. Você também, Júlio. Se quiser lançar, pode lançar aí para instigar um pouco aí, porque senão o povo vai sair da live. Assim, a questão... Um cabra feio no lado de cá e o outro do lado de lá, aí fica mais... Dois cabra feios aqui conversando. Os temas são um pouco, que nós saímos um pouco aleatório, mas não nada desleixado, entendeu? Nós, né, pastor, já bem claro que não é desleixo. Nós também um pouco, pesquisa um pouco, conversa, mas a questão flui naturalmente o assunto, a conversa. Pastor, aí pesquisando um pouco, estudando um pouco sobre os apóstolos, tem uma dúvida que eu tinha antes. Eu acho que o pessoal, muitos têm também, sobre Estevão. Eu acho que muita pessoa acha que Estevão era um dos 12 apóstolos, né? Depois que eu fui saber que Estevão não era um apóstolo. Ele foi um dos primeiros diáconos, né? Sim. Sim, o Estevão, ele foi um dos 6, né, diáconos separados para servir a igreja primitiva, né? Mas ele não demorou muito no seu chamado, porque ele foi martirizado, né? Não tem muita história sobre ele, porque ele foi martirizado. Quando você abre a Bíblia no Atos dos Apóstolos, se não me foge, no capítulo número 3, tá? Quando fazem a separação, né, dos primeiros obreiros, ele está lá junto com outros, né? Vamos abrir aqui a Bíblia no capítulo 3 de Atos, que ele é mencionado, né? E por conta disso, ele deu
bom testemunho. Ele foi conhecido por conta do seu testemunho, né, que ele dava com relação à obra de Deus. Ele era uma pessoa que destacado. E é tanto que quando faz um chamado, melhor, faz a separação dos servidores, dos diáconos da igreja, a Bíblia diz que aqueles homens que foram separados, e Tiago, Estevão está incluso nesse meio, eram homens cheios do Espírito Santo, né? Cheios do Espírito Santo, sabedoria. Então não era qualquer um. Eram pessoas que tinham destaque naquela época entre os discípulos. Só que Estevão, ele se sobressaiu dos demais, porque, segundo a história, ele sempre foi uma pessoa que procurou conhecer mais a Deus. Ele era um estudioso da palavra de Deus, tá? Alguns historiadores mais minuciosos nos seus argumentos diz que Estevão foi colega de escola de Paulo. Paulo, né, antes chamado Saulo de Tarso, Paulo de Tarso. Só que Estevão, ele nunca ficou parado somente no serviço da igreja. Ele sempre quis mais, então ele saía para a rua para evangelizar, para curar os enfermos, para apresentar Cristo, né, às outras pessoas, porque esse é o propósito de todo cristão, né? Então Estevão entendeu isso. É interessante dizer que todos nós somos um Estevão, devemos ser um Estevão. Todos nós devemos fazer algo a mais para Deus. E só que quando você se destaca, tá? Há um preço sempre a pagar, né? Há um preço sempre a pagar. Pelo destaque de Estevão, você vê que ele foi perseguido no capítulo número 6, tá? A partir do versículo 8, você tem a história completa do martírio dele, né? Ele se destacou e num momento desse de pregação, tá? Os fariseus e os mestres da época, fariseus, saduceus, escribas, escriba quer dizer escritores, tá? Os fariseus e os saduceus eram a elite religiosa da época, tá? O texto diz que eles ficaram com ciúme, né? Com inveja de Estevão, pela forma dele expor a mensagem do Senhor. Então aquilo criou ira no coração deles e chegou ao ponto de eles não suportar. O texto diz que eles não suportavam a unção com que Estevão falava, a sinceridade com que Estevão falava. E por conta disso, Estevão foi levado para dentro do chamado Sinédrio, foi julgado, e o julgamento dele foi julgamento de morte. E é importante falar para os nossos ouvintes que Estevão, após a assunção, a ida de Cristo ao céu, ele foi o primeiro servo do Senhor que viu a Jesus, tá? Depois que ele sobe aos céus. Quando ele está sendo martirizado, ele foi morto a pedradas, né? Porque a lei da época dizia que aquele que fosse, se omitisse a lei e de alguma forma ele foi acusado de desobedecer a lei de Moisés, né? De propagar outro evangelho, outra crença, outro Deus que não era o Deus Jeová, né? Que sim, Jesus é Deus. Então a sentença dele foi sentença de morte por apedrejamento. E algo interessante, e o que chama a atenção é que antes dele morrer, sabe, ele olha para o céu, a Bíblia diz, e ele vê Deus no seu trono e vê Jesus do seu lado direito. Isso trouxe um gozo no coração dele, tá? Que fez com que a Bíblia diz que ele perdoou os seus algozes, aqueles que iriam matar, que estavam matando ele, tá? E ele se entrega, porque ele tinha visto o Senhor, tá? Então, fazendo nós... Ele repete a frase de Jesus, né? Perdoai, né? Ele não sabe o que faz, né? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E literalmente não sabiam o que fazem, porque a Bíblia diz que Jesus disse que haveria tempo de alguns tentar nos matar pensando fazer bem a Deus. E naquele momento, aqueles religiosos eram zelosos pela lei e eles achavam que matando Estevão, matando os cristãos, na época não era chamado cristão, nem era chamado evangélicos, tá? Era chamado de seguidores do caminho, tá? Ou seguidores do Nazareno.
Então eles achavam que matando os seguidores do Nazareno, eles estariam fazendo benefício a Deus. Só que o benefício é para Deus, que a Bíblia diz que Deus se alegra dos mártires, daqueles que morrem por amor ao nome dele. E a única coisa que entristece Deus nos cristãos é quando o cristão ele se omite a fazer a obra de Deus, sabe? Desertor de Deus, ele não se alegra. Deus quer cristão que estejam dispostos a morrer pelo seu nome, porque isso glorifica o nome do Senhor. Então Estevão era morto apedrejado, e naquele momento o Senhor Jesus recepciona ele. Não sabemos se foi no céu, mas nós cremos que foi no paraíso, porque não tem ninguém no céu ainda. Ele foi o primeiro recepcionado por Jesus, tá? Lógico, depois daquele do ex-ladrão da cruz que morreu, né? Então Estevão foi o primeiro discípulo de Jesus que teve um encontro com o Senhor. A história de Estevão é muito pouco falada, mas o que aconteceu com ele, o ensinamento que ele nos passa, só com a morte dele, né, nos ensina muito, né? Que ali quando ele morre, ele se alegra, né? Que ele sabe para onde iria, né? Ele nos passa o conhecimento de verdadeiro servidor, né? Como ser um verdadeiro servidor. No caso, ele serviu com a própria vida, né? Que foi pregando o evangelho e através de pregar foi morto, apredejado. E o que tem outra dúvida? Nós falamos sei que Estevão foi um dos primeiros diáconos, um dos 6, né? E quem são os outros 6? A Bíblia fala, tem mais nome de outro? Livro de Atos dos Apóstolos, nós temos aqui capítulo de número 3, tá? Deixa eu só abrir a Bíblia aqui. Vai mencionar, além de Estevão, outros, né? Como Filipe. Não é o Filipe que seguia Jesus, né? Deixa eu só abrir aqui para ler para os irmãos. Deixa eu ver aqui. Glória a Deus. Os irmãos vão compartilhando aí, tá? Exato. Fazem suas perguntas também, vão deixando suas perguntas aí. E compartilhe fazendo as perguntas, que é para nós podermos poder falar deles, né? Exato. Se tem alguma dúvida sobre algum dos apóstolos, ou se você tem algum entendimento aí, o que você acha, compartilhe com nós também. Deixa eu só pegar aqui, viu? Fica à vontade. Só para os irmãos entenderem que a mensagem aqui é na linha, na ponta, tá? Quando o pastor vai procurando aí, vocês vão comentando. Vocês vão achando. Como é que está o número de irmãos que está conosco? No momento estamos com 3 irmãos. Há muito pouco. Vamos mandar o pessoal compartilhar mais aí. Agora. Pai, Senhor, missionária Márcia. Vamos compartilhando, irmãos. Envia para os seus amigos, envia nos direct, para nos ajudar a levar conhecimento da mensagem. Eu só ver o capítulo aqui, porque essa Bíblia que eu peguei agora, ela não é a Bíblia que está marcada, né? Nós temos Estevão, nós temos Filipe, e vários outros. Deixa eu ver aqui, vamos. E uns se destacaram mais, né? Como Pedro, Sim. João, Mateus, Lucas, né? São os mais falados, né? Na real. João, Pedro, Mateus e Lucas, né? Que mais são citados, mais se falados. Destacaram, né? E Judas, né? É um dos também mais falados. Judas foi o traidor, né? O traidor, o pessoal fala muito. Deixa eu só ver aqui. Capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, tá? Os irmãos abram aí. E nós temos aqui a
instituição, né, dos primeiros diáconos. Então, você, a partir do versículo 1, nós já temos já, tá, sobre eles. Quem eram eles? Isso aconteceu, Júnior, interessante, porque houve dissensão na igreja primitiva, briga entre irmãos, né, porque alguns diziam que, os gregos diziam que as viúvas deles estavam sendo rejeitadas, não estavam sendo bem tratadas. Por eles serem gregos, judeus não cuidavam muito. Então, eles resolveram instituir os diáconos, né, para isso. E o versículo 3 diz, escolhei, pois... Interessante também, quem instituiu foram os apóstolos, não foi? Quem institui sempre a liderança da igreja. Agora, leva ao Espírito Santo, e o Espírito Santo é quem confirma, né? No caso, foi isso que aconteceu. No capítulo 6, versículo 3, diz, escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões, eu disse 6, mas foi 7 varões, de boa reputação, isso é importante frisar. Não era qualquer pessoa, de boa reputação, que dava testemunho entre a sociedade. Não era alguém que enganava, não era alguém que mentia, não era alguém que dava falso testemunho entre os irmãos, não. Os apóstolos fizeram questão de dizer, escolhem irmãos, tá? Irmãos com boa reputação, cheio do Espírito Santo. Isso é importante também frisar. E de sabedoria, né? Aos quais constituamos sobre 7 importantes negócios. Você vê, eles precisavam de ser cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, de boa reputação, para limpar bumbum de menino, para cuidar de viúva, sim, ok? Para levar a cesta básica para alguns irmãos. Né? Hoje, muitos não querem. Hoje, esse é o papel é servir, né? Mas hoje não querem fazer isso, né? Não querem. E o 5 diz, e este parecer contentou a toda a multidão. Eles concordaram. No versículo 5, né? E aí elegeram Estevão, homem cheio de fé. Olha quem era Estevão. E do Espírito Santo. O primeiro mencionado é Estevão, porque ele é o primeiro mencionado. Porque ele vai ter um destaque lá ainda aqui no capítulo 6, no versículo 8. Tá? Então, Estevão, cheio do Espírito Santo e de fé. Nós temos Filipe, Procoro, Nicanor, Timão e Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Você vê que tinha até um prosélito, alguém que tinha uma posição diante do governo, tá, na época, né? Esses foram separados. E a Bíblia diz que eles foram apresentados aos apóstolos e esses oraram e lhes impuseram as mãos. E por conta disso, a Bíblia diz que crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Então, quem foi, melhor dizendo, os 7 primeiros diáconos? Nós temos Estevão, nós temos Filipe. Filipe é aquele que tem as filhas, que no capítulo 11, se não me foge, que é chamada de profetisas, elas profetizavam, tá? Nós temos aqui um homem chamado Procoro, tá? Nós temos também Nicanor, nós temos Timão, nós temos Parmenas, nós temos Nicolau, prosélito em Antioquia. Nicolau, ele foi um dos martirizados também de forma cruel, tá? Um homem que deu bom testemunho. Ele, depois daquele, ele saiu para a Índia, né? Pregou o evangelho do Senhor lá na Índia, assim como também Tomé. E nós vamos ver isso na nossa série de mensagens sobre, tá, os mártires, como os cristãos foram martirizados. Esse Nicolau não tem nada a ver sobre aquele Nicolau que... É o que chamam de São Nicolau, né? Tem a ver. Sobre esse é o que chamam... Ele fala sobre os Nicolaitas, é esse não, né? Então, alguns estudiosos dizem que esse Nicolau é aquele que deu origem aos Nicolaitas, porque ele se desviou. Lá em Apocalipse, capítulo 2 ao 3, né? Ele se desviou, né? E parece que ele se aposta toda a fé, tá? E conseguiu, tá, muitos seguidores, trazendo iniciando uma seita chamada de
nicolaítas. O que é que eles faziam? Eles diziam que não havia ressurreição e muitas coisas que ele transportou, tá, da doutrina dos demônios, querendo introduzir dentro da igreja. Meu Deus, então quer dizer que no meio dos discípulos, né? Não foi só Judas o traidor, né? Não. Ah, nós temos diversos. Nós temos, se for olhar também, Paulo fala, né, de Alexandre, o latoeiro, que era seguidor de Paulo, discípulo de Paulo, depois que ele recebe uma certa posição hierárquica dentro da igreja, ele se apostata também. Misericórdia. Uma curiosidade também que sobre o irmão de Pedro, né? De André. Que André, ele era discípulo de João Batista, né? Também. Ele foi um dos discípulos Sim, de João Batista. os irmãos eram discípulos de João Batista. Os Foram os dois primeiros eram. discípulos de Jesus também. Os dois Os eram. dois. Pedro É. também era. Só que Pedro era mais recuado, né? Mas sim, ele cria na pregação de João Batista. É tanto que quando Jesus aparece, e depois que acontece o batismo e tal, Jesus aparece a segunda vez a João Batista, e tá lá André, né? E André pede permissão a João Batista para seguir. E aí João Batista diz, olha, ele é o noivo deve ser seguido pela noiva. E aí André entendeu a mensagem, André começou a seguir, foi até o Senhor e disse, onde é que o senhor mora? E ele disse, quer saber onde eu moro? Vamos lá. E levou ele até lá e com certeza bateram um papo abençoado. Com isso, André disse, olha, o senhor precisa conhecer o meu irmão, Pedro, né? E aí ele foi lá e chamou Pedro, apresentou, tá? Também chamou outro chamado no capítulo de número, se não me foge, do capítulo 1 ainda de João, ele chama outro, Matatias, não. Matias, não. Eu vou lembrar aqui daqui a pouco. André leva ele até Jesus, também era discípulo de João Batista. É porque nosso meio, quando fala sobre os apóstolos, né? Bota Pedro como o primeiro, né? Mas nesse caso, vendo aí, eu acho que André foi o primeiro. André foi o primeiro. André foi o primeiro. Mas é muito falado que Pedro é o primeiro. Pedro foi o primeiro. Não, Pedro não é. Mas no Pedro caso, ele ganhou destaque por conta do ocorrido, né? Que aconteceu por conta da sua intrepidez de interferir as falas de Jesus, pela sua ignorância, pela sua traição, né? Mas também pelo seu arrependimento. Então ele teve o maior destaque por conta disso. Mas ele não foi o primeiro discípulo de Jesus. O primeiro discípulo de Jesus foi o André. E por André veio os demais. Natanael, tá? Natanael foi o terceiro discípulo. O terceiro. Aí É aquele que Pedro foi conhecido que duvida, né? Sua temperança, né? Conhecido por causa do seu temperamento, né? Seu temperamento. Natanael é aquele que quando Jesus é apresentado a ele, ele duvida e diz, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Que ele duvidava que Jesus era o Messias, porque as escrituras diziam que o Messias vinha de Belém. Só que ele apresentaram o Messias que veio de Nazaré, de uma favela. Então ele disse, não tem como, a escritura não diz isso, porque Natanael era um estudioso, né, filósofo, segundo alguns historiadores. E aí Jesus se apresenta a ele e disse, olha, eu te vi debaixo da figueira, tá? Aí ele ficou assim, e disse, como assim? Aí ele lembrou, porque foi um episódio que ocorreu em Jerusalém, na época que o Herodes, né, mandou matar as crianças, tá? Segundo o historiador Flávio Josefo e outros. Tá? E aí, quando foi dada a ordem de matar as crianças de 0 a 2 anos de idade, que a intenção era alcançar Jesus, né? Existia uma questão dos israelitas que a figueira é santa para eles. Tá? Por conta disso, os romanos obedeciam porque os romanos tinham, por símbolo, a folha de figueira. Então não era lhe permitido tocar na figueira. Então
parece que a mãe de Natanael sabia disso, né? E aí colocou, envoltou a criança num pano e colocou debaixo da figueira. Coisa que só a mãe sabia daquilo, que escondeu. E ele disse, olha, eu te vi debaixo da figueira. Por que que Natanael tomou por ímpeto, então ficou atônito com aquilo? Porque ninguém sabia disso. Só ele e a Tá? mãe. Ninguém sabia disso. Só ele e a mãe. Então, para ser revelado assim, devia ser um homem de Deus. E ele declara, né? Tu és o Messias, o Filho de Deus. Muito interessante. Não foi à toa que Deus soube separar certinho os 12 discípulos, né? Os 12 apóstolos, né? Cada É. um, quando a gente vai estudar, a gente vê que cada um é uma história surpreendente, uma história inspiradora, né? Todos, não tem exceção. Até Tomé, que é mal falado, né? Mas é uma das pessoas que tem um Tomé, testemunho de fé grande. Foi um que surpreende muito quando você vai ver a fé dele. sim, Tomé ele teve muito destaque depois da ressurreição de Jesus, porque Tomé só é mencionado no capítulo 20, né, de João, por ele duvidar, né? Duvidar que Cristo tinha ressuscitado e ele queria ver, tá? Comprovar, devido à sua origem, né? Ele era um pensador, ele era mais. Mas depois daquele episódio, né, ele se arrepende de fato, vira crente de fato, e Interessante partando para isso. interessante como é o homem, né? O homem só foca no erro, né? O cara pode ter a história que for, pode fazer o que fazer. Aí o primeiro errinho que ele der, vai focar só naquele errinho. O E caso de é Tomé, interessante que até hoje é conhecido na só nossa, por duvidar. interessante que na nossa série de mensagens que vamos lançar, né, no grupo Entre Irmãos sobre os mártires, o martírio dos apóstolos, é a forma que Tomé foi morto, né? Ele foi morto pregando a palavra do Senhor. Ele, segundo os historiadores, diz que ele foi morto por os hinduístas, tá? Pelos idólatras, por pregar a palavra. E aí nós vamos falar no canal, vou só deixar aqui um spoiler, tá? A forma que ele foi morto foi uma forma bem cruel, mas a história diz que ele não negou a Cristo, ele se entregou ao martírio, tá? E foi um homem que pregou muita palavra. Deus usou muito ele em cura e milagres lá na Índia, para a África e outros lugares também. Ele Interessante. foi um combatente da idolatria. Você vê como o homem fica marcado por um detalhe, né? Hoje em dia é bem comum, né? No meio ser humano. Que o mundo é assim, né? A pessoa faz o que for, lá o pessoal viu lá na época de Moisés, viu Moisés abrir o mar, viu tudo e duvidaram, sempre se levantaram. A É tão ignorância do homem, ela sobressai muitas coisas. Tá? Nós temos uma tendência humana devido à queda, por causa da queda, tá? A duvidar de algumas coisas, a entrar num mundo de incredulidade por conta desse tipo de coisa. Mas quando o homem tem verdadeiramente um encontro com o Senhor, tá? O homem morto ele ressuscita. Por isso que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, né? Tudo deve se fazer novo, inclusive a sua mente. O autor dos Hebreus diz que o sangue de Jesus purifica a nossa mente. Por isso que é importante você que está me ouvindo aí, tá? Pedir nas suas orações, pedir para Jesus purificar sua mente com o sangue dele, porque a Bíblia diz isso, tá? Para que os pensamentos negativos que vêm sobre nós somos seres humanos, tá? Venham ser tirados, tá? E que o sangue de Cristo não permita que a nossa mente venha ser cauterizada, prejudicada com os deleites do mundo do pecado. Isso me ajudou muito no início da fé, viu? Assim que eu me converti, naquele período que eu passei lá na sua casa, pouco tempo, aquele tempo lá de novo convertido, minha mente, você sabia como era, né? Minha mente tava uma guerra, usei entorpecente, né? E não era fácil a pessoa que fumava cigarro, né? Que usava entorpecente, se livrar assim. E o que me ajudou muito foi essa questão do sangue de Cristo tem poder.
É. Pediu nas minhas orações. Eu mesmo novo convertido, mas aprendi. Quem me falou isso foi a missionária Márcia. Márcia daí, ela que me ensinou isso. Ela que falou, Júnior, clame o sangue de Cristo tem poder, que ele liberta esses pensamentos, tira. Aí toda noite que eu ia dormir, na minha oração sempre pedia. Sangue de Cristo tem poder, Deus lave meu pensamento. E funcionou, pessoal. Eu, um negócio de uma semana, esses pensamentos, essas vontades, Deus me curou, me libertou até hoje. Vou fazer 11 anos de convertido e nunca Para a glória mais, de Deus. para a glória de Deus, e nunca mais fumei um cigarro. Aqueles pensamentos daquela época acabaram. Entendeu? Funciona muito. Essa questão de você, na hora de orar, pedir o sangue de Jesus, que purifica os pensamentos, né? Que tira os pensamentos negativos e que traga novos pensamentos. Funciona muito. O pessoal hoje não cita mais o sangue de Jesus, né? É muito importante nós fazer menção do poder do sangue de Jesus. Já vista que é importante dizer para os nossos irmãos que o sangue de Jesus não é utilizado para expulsar demônio, não, que nem muitos fazem aí. Não serve, é jargão. O sangue de Jesus é para purificar os nossos pecados, tá? Descauterizar a nossa mente. Então é importante que você tiver pensamentos negativos, contrários, tá? É importante você pedir para que Jesus purifique a sua mente com o sangue dele, porque ela vai clareando, tirando as asneiras, né, que a nossa natureza pecaminosa coloca em nossa mente. Exato. Pastor, vamos falando um pouco, vamos dar um spoiler também sobre a questão dos vídeos que nós vamos falar sobre questões sobrenaturais, né? Você falou aí sobre que o sangue Sim. de Jesus não serve para expulsar demônio. Não é que não serve, né? É para purificar, Não, né? É isso? não serve. Não serve. É para purificar. Não há texto Purificação. bíblico que para embasar isso. O que expulsa o demônio é o poder do nome de Jesus, só isso. Você vai lá em Marcos capítulo 16, Jesus disse: em meu nome expulsarão os demônios. É em nome de Não há em Jesus. nenhum texto bíblico a exposição do sangue de Cristo para expulsar nenhuma entidade maligna. Toda vez que aparece a menção do sangue de Cristo para fazer algo, é para purificar pecados. 1 João, capítulo número 1, versículo 7, João diz assim: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, teu Filho, e o sangue de Jesus Cristo, teu Filho, purifica de todo o nosso pecado. Toda Depois vez que de o sangue libertem, aparece, é para purificar. depois de libertem ser purificado, né? Mas, A purificação do nosso pecado, ela vem no momento que nós aceitamos a Jesus, dizemos sim para Jesus, tá? Quando a gente entende a palavra do Senhor e dobramos nossos joelhos, como diz Romanos capítulo 10, né? Que o coração se crê para a justiça, mas a boca se confessa para a salvação. Quando confessamos a Cristo como nosso único Senhor e Salvador, tá? Eu faço até sempre tendo a fazer sempre uma analogia como isso acontece, para que os irmãos entendam. Aqui em Aracaju nós temos a nossa orla de Atalaia, né? E na orla ali tem aquele chuveiro que fica ligado, tá? Que é de livre acesso para quem quiser sair do mar e tirar o sal, né? Do corpo. Então ele fica ligado ali, o chuveiro. Não fica ninguém chamando você, venha para cá, não. É uma opção sua se quer tirar o sal da água ou não. Mas o chuveiro está lá. Mas para que o sal venha ser tirado, eu tenho que ir até o chuveiro, que está lá à disposição. Da mesma forma, é o sangue de Cristo está à disposição na cruz, manando ainda, de forma espiritual ainda, tá? Jorrando, tá? Esperando a sua posição, a sua decisão, porque o sangue de Cristo até hoje purifica pecado. É só você levantar a mão, o chuveiro do sangue de Cristo vem sobre você e purifica o seu pecado. sobre o tema, no mesmo assunto. Mas só que o senhor acha quando pessoal, aconteceu, eu presenciei que nós fomos convidados para ir orar numa pessoa que estava possesso, né? Expulsar. Uhum. Cheguei lá, algum dos irmãos estava expulsando demônio falando em línguas. O que o senhor acha disso? Expulsar demônio em línguas? Não é legal.
não existe embasamento bíblico para isso. Isso é mais misticismo, né? Que algumas denominações aderiram com o sincretismo, né? Para tentar, são mitos. O que expulsa demônios é o poder do nome de Jesus. Não há outra via. Não há outro meio. Para expulsar demônio é a autoridade do nome de Jesus. Não tem pra onde correr. Não tem outro. É algo que eu achei interessante. É até interessante eu contar um testemunho aqui para nós. Veja quanto tempo tem aí, para não ficar muito longo. Se não quer interagir com a gente... Isso já é spoiler da série Testemunhos Sobrenaturais, né? Vamos ter. Interessante que eu fui chamado uma vez para expulsar um demônio de uma mulher. A pessoa estava na igreja, né? E aí chegou uma senhora que era funcionária dessa mulher e chegou chorando lá e disse, porteiro, olha, eu vim chamar aqui uma chamada Enos, que na época, né, era diácono, não sabia que Deus me usava muito nessa libertação e ainda usa por bondade de Jesus, tá? E aí nós fomos chamados, eu falei com o pastor me liberou, fui com alguns irmãos, um diácono e um presbítero, 2 diáconos e um presbítero. Chegando lá, a gente começamos já tinha outras pessoas lá, né, outros pastores de outras denominações. E aí, quando, inclusive, o pastor Universal estava lá, né? Ela era de lá, dessa denominação. E o pastor tinha feito tudo o que podia, e nada acontecia. E aí, foi nos dada a oportunidade, o presbítero estava comigo, foi lá e disse, olha, deixa a gente orar aí. Oramos, cantamos um hino, né? Como é placível da Assembleia de Deus. Só que um botava a mão e repreendia e o demônio não saía. E foi um irmão, tá? Começou a pular do lado da mulher endemoniada e começou a falar em línguas, botou a mão na cabeça da mulher e falando em línguas, tem a intenção de expulsar os demônios. Rapaz, ele tomou 2 tapas na orelha, que foi algo... Não expulsou o demônio, não expulsou o demônio com língua estranha. Querendo expulsar o demônio com língua estranha, o demônio segurou no ombro dele, deu 2 tapas na cara dele, pá, pá, e humilhou, né? E aí foi onde Deus, por bondade, nos usou, coloquei a mão nela, expulsei o demônio dela, e o nome do Senhor foi glorificado. Mas esse episódio ficou marcado, porque ele foi tentar fazer algo semelhante ao que você falou, e não deu certo. Se não for pelo nome de Jesus, não vai. É tirar pela força, né? Não tem. Nem a palavra de Deus pode ser pregada nem por força, nem por violência. Não. Também tá rindo aí. É só pra... Eu já testemunhei. As coisas é sério, não adianta usar de... Assim. Não adianta usar de subterfúgios no mundo espiritual, que não dá não. Se não for pelo nome de Jesus, você pode dançar balé, dançar rock, rap, você pode gritar, o que for, não tem. É o poder do nome de Jesus. Nome de Jesus. Em Atos capítulo número 3, Pedro cura um enfermo na porta do templo chamado Formosa, né? E aí as pessoas ficaram atônitas com aquilo e Pedro diz, olha, o que aconteceu foi o poder do nome de Jesus. Tá? Então, é o poder do nome de Jesus. Se não for, não tem outra via. Verdade. Vai apanhar. Verdade. Até agora, pessoal, ninguém comentou. Deu o pessoal estão só, acho que interagindo aí. Faça sua pergunta, meus irmãos, tá? Estamos aqui para tentar tirar... Se tem alguma dúvida aí, pode nos falar aí que o pastor Enio vai tirar. Vamos lá, vamos tentar. Pessoal, não estou vendo aqui, pastor, onde é que fica o tempo? Onde é que fica o tempo? Você aperta no nome que está aí ao vivo. Aperta. Apareceu alguma coisa aí? Agora vi. Estamos em 1 Pronto, hora. Tem quanto? 1:03. Quanto? 1:03. Não, já está muito. O pessoal não quer interagir, a gente, né? Uhum. Pessoal, faz sua pergunta, compartilha, tá? E não esquecendo, tá? Dia 28, nesse mesmo sábado, estaremos participando da Arena Apologética. Você que tem curiosidade sobre escatologia,
se a igreja passará pela grande tribulação ou não, estaremos lá tentando explicar para os irmãos que a igreja não passará pela grande tribulação, por dois motivos, tá? Quer saber? Dia 28. Na verdade, nós já temos, né, Júnior, no nosso canal Entre Irmãos, nós temos um pedacinho do que se a igreja passará pela grande tribulação ou não. Tá? É só ir lá no canal Entre Irmãos, você vai ver lá, que nós já explicamos sobre isso lá no nosso canal. Não de forma minuciosa, né? Existem duas teses, né? É pré-tribulacionista, né? E pós-tribulacionista, é? Na verdade, existem quatro mais famosas. Quatro, né? Mais famosas. Que é o meso-tribulacionista, né? Que é o mid, é meso. Tá? Qual é a diferença? O meso crê que a igreja vai ser arrebatada, mas no meio da grande tribulação. Vem os 7 anos que o anticristo vem administrar a terra, né? E aí a igreja vê o anticristo, passa pela perseguição, mas quando vai iniciar o período que chamamos de grande ira ou grande tribulação, a igreja é arrebatada, segundo a visão deles, e é levada para o céu num período da grande tribulação. O mesmo. Os mid também, nós temos o pós-tribulacionista, tá? Que é a vertente que mais prolifera depois do pré, que é o que eu defendo. O pós diz que a igreja verá o anticristo e passará pelos 7 anos de tribulação. Depois que a tribulação acabar e for iniciar a guerra do Armagedon, a igreja é tomada para não participar do Armagedon. Agora, para onde a igreja vai, eles não explicam. Né? Não tem como, ele não explica. Porque na visão dele, a igreja nunca vai para o céu. Tá? Já o pré-tribulacionismo que somos nós, que é a que eu defendo, crê que a igreja não verá o anticristo e não passará pela grande tribulação. Seremos arrebatados antes disso. Porque a igreja não foi designada para passar pela ira. Amém? O Brendo está perguntando aqui, quem tem que se preocupar com a grande tribulação é os pós, né? O pós-tribulacionistas, que são aqueles que acreditam que a igreja passará pela grande tribulação. Né? Eles acreditam que a igreja passará pela grande tribulação. Nós que temos a visão pré, que no meu ver é a mais coerente e bíblica, e dia 28 nós vamos explicar isso, tá? Uhum. Não precisamos nos preocupar com os sinais, porque a qualquer momento Jesus vem e leva a igreja. Porque se fizer um estudo minucioso acerca da vinda ou volta de Jesus, não há advertência para a igreja com relação à vinda do Senhor. Não há sinais para a igreja. Os sinais todos apontados, apresentados por Cristo, é com relação a Israel. Tá? Todas as advertências é concernente a Israel, que abandonou a Deus. A igreja foi gerada por Cristo, é noiva de Cristo. Tá? É povo de Cristo. Okay? Foi o trato que Jesus fez com Deus. Ele queria um povo dele. Então é a igreja. A igreja, não há advertência com relação à igreja para ir para o céu. É tanto que em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, o Senhor diz que eu lhes livrarei da hora da ira. Que virá, ou em algumas Bíblias diz, da tribulação. Que virá sobre toda a terra. Então, ele livra. Aí está bem claro. Ali, né? Mas as pessoas não veem, né? É o chamado de ek, no grego. Ek quer dizer tirada espontaneamente. Tá? E aí seremos arrebatados, que é a palavra grega rapazo, né? Que quer dizer tirada com violência, tirada num momento, como se fosse um assalto, né? Como se fosse o mesmo que ser sequestrado, é a mesma palavra sequestrado, é a palavra rapazo. Nós seremos sequestrados a qualquer momento por Jesus. E eu quero que ele faça isso com nós. Maranata. Estamos aguardando ansioso para o dia 28. Em nome de Jesus. Né? Sábado, né? No sábado, 28, sábado às 20 horas, no YouTube. Pronto, nós vamos estar seguindo sim.
Ninguém está comentando, ninguém está fazendo pergunta. Então, pastor, eu acho que vamos estar encerrando porque meu celular está indo. A bateria está indo beleléu. Senão vai descarregar aqui no meio da live. A questão da live aqui, ela fica salva. Eu tinha que salvar aqui. Quando você terminar a live, você tem a opção salvar. Ah, tem a opção, né? Quando eu encerrar. Você olha. Tem uma opção para salvar. O Breno tá dizendo aí a Tafona. A Tafona é um. A Tafona é um participante da Arena Apologética, que é Testemunho de Jeová, que é um desequilibrado espiritual. Então não vamos chamar, não. Não, é loucura. Você vai ver muito ele lá no canal, vai ver muito ele, muitas postagens dele. É cada asneira terrível. Meu Deus. Então esse aí já tá convidado a não comparecer no nosso canal. Não, isso não. Convite a não compareça. Então, pessoal. Então vamos pastor. Para o término da nossa live, porque senão fica muito longa. Exato. Né? Senão fica muito longa e aí a gente não consegue colocar no canal, né? Exato. Então, pessoal, não se esqueça de acompanhar, viu? Esse vídeo aqui, essa live, eu acho que já vou divulgar amanhã ela no canal. O que você acha? Então, sim, com certeza. Já fica aí salvo no Instagram, no nosso canal, né, Entre Irmãos, tá? As pessoas que quiserem ver pelo Instagram, nosso canal já vai ficar lá. Você não esqueça de dar a opção salvar, tá? Permanente, não classifique dia, não, porque parece que tem 30 dias, sei quantos dias. Você coloca salvar e acabou, permanente. Pronto. Então você vai botar o link, né? Para o pessoal que quiser ver. E se der, coloca no nosso canal do YouTube. Você salva, não sei como é que vai. Você faz download, né? Para o YouTube e coloca o nosso canal. Nossa participação também, dia 28, também ficará no nosso canal também, Entre Irmãos, tá? Ficará salvo tanto no meu canal como no canal Entre Irmãos. Certo. Que querendo ou não, também. O Breno falou, coloca no IGTV, vou colocar também. No IGTV, isso. Olha aí vai aparecer a opção para publicar no IGTV, né? Aí você confirma lá no IGTV, para ficar salvo lá. Aí quem quiser ver é só ir lá no nosso canal Entre Irmãos, no Instagram. E aí se tiver como você, eu não sei se tem, mas parece que sim, tá? Você pode baixar, né? Pelo aplicativo que já vai direto pro canal YouTube. O pessoal pode estar achando estranho, mas o pessoal eu nunca fiz uma live não. Por isso que eu não sei. E quando você é só apertar aqui no xizinho e foi, né? Não, mas tá bacana. É o quê? Sou noob. 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 O pessoal usa quando a pessoa é inexperiente, né? Você é nécio, né? Neófito, né? Neófito, que é iniciante. Eu encerro aqui no xizinho, né? Aí vai aparecer salvar e salvo. Então pessoal, não se esqueça de acompanhar também nosso canal lá Entre Irmãos no YouTube. Ok? Uma coisa que eu percebi, pastor, que fica mais fácil de achar o canal é quando você coloca Entre Irmãos Apocalipse. Não sei por que fica mais fácil de achar quando procura. Como é? Porque você coloca Entre Irmãos Apocalipse, fica mais fácil quando você vai pesquisar no YouTube. Entendeu? Que você coloca só Entre Irmãos, aparece vários canais. Sim. E não acho nós. Aí quando coloca Entre Irmãos Apocalipse, fica mais fácil, você encontra rápido no nosso canal. Colocar no YouTube, irmãos, né? No YouTube. Entre Irmãos com acento. Isso no YouTube. Fica então, mais meus fácil. irmãos, vocês querem se inscrever no nosso canal? Coloca lá Entre Irmãos Apocalipse, que já vai direto lá. Vai ver 2 moços lá sentados, bonito. Fica mais fácil de achar.
Então, eu quero agradecer a vocês que estiveram aqui conosco até agora, né? Pedir que Deus abençoe sua vida. Então, Continue parece que enchendo Tom de graça. Safro não tem pergunta, né? Então, foi bom para mim, não achei ruim, não. Tão Foi ótimo. sabidos. É. Amém? Bênção. Então, vai acompanhar nossos vídeos lá. Aproveita quem não é inscrito, se inscreva. Para quem não acompanha ainda nossos vídeos lá, nós estamos com 19 vídeos lá já postados. Essa live aqui, vou guardar e vou postar, vai ser a 20ª, viu? Então, vai lá nos acompanhar, nos ajudar bastante. Quero pedir que Deus abençoe a vida de cada um. O pastor vai fazer a oração, assim que o pastor terminar a oração, vai estar encerrada, ok? Antes eu vou fazer uma sugestão, né? Dos irmãos que estão nos acompanhando e que irão posteriormente ver, tá? Vocês vão comentar no nosso canal no Instagram, tá? A partir de agora, assim que encerrar, se vocês querem que a gente continue com as lives semanais ou quinzenais. O que você acha, Júlio? Interessante a ideia. Boa. Assim que eu Tá, vou, uma live assim. eu vou me desenvolvendo mais um pouco, né? Foi minha primeira vez, eu estou um pouco perdido, né? A gente vai se adaptando um pouquinho mais. Interessante. Mas não vai ser nós que vamos dizer não. A depender do número de pessoas que concordam, tá? Iremos fazer uma live por semana, tá? Depende de vocês. Se acharam interessante a nossa live do canal Entre Irmãos, gostaram da nossa interação, gostaram da forma de nós nos portar, né? A vocês colocam lá, persevera live. Vamos botar o quê? Vou colocar assim, live semanal, pronto, não é isso? Live semanal, que é bacana. Ou então quinzenal, né? Você quer para escolher, né? Quinzenal ou semanal, né? Pronto. O Breno deu uma sugestão quinzenal, já que os vídeos são semanais. Os vídeos do canal já são semanais, né? Então fica as lives quinzenal. Vai depender de vocês. Pronto. Vocês quem dizem, semanais ou quinzenais? Brendo foi o primeiro, né? Já tem um. E aí, Júnior, ele é administrador, ele vai ver lá e vai decidir se vai concordar ou não. Tá bom, irmãos? Exato. Com isso, tá? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te peço, meu Deus, primeiramente te agradeço por esta oportunidade que o Senhor nos proporcionou de podermos estar diante de Ti, meu Deus, podendo, Pai, apresentar a Tua palavra, Senhor Deus, a essas pessoas, meu Pai, que estão sedentas de Ti. Espero, meu Deus, que de alguma forma nós estejamos contribuindo para o Teu reino, Pai, porque esse, meu Senhor, é nosso objetivo. Oro também repreendendo todo mal na vida de cada irmão, que Deus abençoe cada família, tá levando saúde, paz e prosperidade. É que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.